Você que tem uma Bíblia, abra no livro de Ezequiel. Nós vamos abrir no livro do profeta Ezequiel, no capítulo 22, versículos 29 e 30. Ezequiel 22, versículos 29 e 30. Encontraram? Vocês vão encontrar o livro de Ezequiel um pouco para trás do meio da Bíblia, do centro ali. Você puxa, abrir no meio, puxa um pouquinho mais ali, volta um pouquinho. Vai estar ali perto ali. Está entre Gênesis e Apocalipse, está por aí, você encontra. Que dica boa que eu dei, né? Ezequiel 22, 29. Vamos ler? Amém? O povo da terra tem agido com opressão, roubando e praticando todo tipo de brutalidade e violência contra o pobre, necessitado e humilde, e tem tratado mal e injustamente o estrangeiro. Versículo 30, busquei entre eles um ser humano que ajudasse a erguer uma muralha em torno da cidade. Por favor, eu quero que você repita isso comigo. Busquei entre eles um ser humano. Nós precisamos memorizar isso, tá? Essa é a parte chave dessa palavra. Que ajudasse a erguer uma muralha em torno da cidade. Alguém que cooperasse comigo para evitar que o muro todo ruísse. Que se prontificasse a ficar na brecha diante de mim e em favor desta terra, para que eu não viesse a destruí-la. Contudo, não encontrei uma só pessoa. Antes de começar, antes da gente ir para essa palavra aqui, toda palavra pode ter o poder de mudar a sua história. Às vezes, quando a nossa alma está exposta à palavra de Deus, a nossa vida pode ser transformada, a nossa vida pode ser mudada por causa do poder dessa palavra. Então presta bastante atenção nessa palavra aqui hoje, porque pode ser essa que mude a sua vida. Pode ser essa que vire uma chave aí dentro de você. Amém, queridos? Então fica bem ligado nessa palavra e na verdade em todas, né? Cada vez que você estiver exposto à palavra de Deus, se concentra ao máximo em ouvir, em interagir com a palavra, em receber essa palavra, depois praticar, obedecer essa palavra, para depois poder até pregar para as outras pessoas. Mas quando você estiver exposto à palavra de Deus, fique bem atento, porque essa palavra pode mudar a sua vida, pode mudar a sua história. Eu disse aqui, pedi para vocês repetirem um trecho desses versículos que eu li, que fala assim: busquei um homem, busquei entre eles um só ser humano que pudesse cooperar comigo. E lá no final, depois que o Senhor fala o propósito pelo qual Ele está buscando alguém, Ele disse, mas não encontrei. Veja só que coisa interessante, o Senhor é criador de todas as coisas, Ele tem controle de tudo, Ele sabe de tudo, mas o Senhor mesmo com toda a sua sabedoria, com toda a tua onisciência, onipresença, o Senhor vive por várias vezes na Bíblia, a gente vai encontrar isso e nós vamos ver, o Senhor vive procurando alguém que possa cooperar com Ele. E nós vamos ver homens de Deus que deram a resposta certa. Por quê? Porque às vezes o Senhor encontra quando Ele procura, às vezes não. Aqui Ele não encontrou. E eu quero fazer você pensar nisso, que talvez o Senhor esteja procurando alguém para cooperar com Ele em uma causa e um propósito dEle. E que você pode ser essa pessoa. Quando eu ia dar um tema para essa mensagem, eu ia dizer assim, Deus procura um homem. E eu pensei melhor, eu falei assim, não, Deus procura você. Essa mensagem para mim e para você tem que ser assim, Deus te procura, Deus está te buscando. Por quê? Porque Deus está procurando alguém. Se você der a resposta certa, esse alguém é você. Amém? Então se você fizer e mostrar para o Senhor o sentimento certo, a atitude certa, diante daquilo que o Senhor procura, Ele vai te chamar. E você vai ser a pessoa que Ele está procurando. E o Senhor procura homens para cooperar com Ele naquilo que Ele está fazendo. Nós lemos aqui, no livro de Ezequiel, que o ser humano, a sociedade da época estava agindo com brutalidade, com violência, estava ignorando o pobre, o humilde, a viúva. E o Senhor começou a partir desse cenário buscar um homem que ajudasse a reconstruir o muro,
porque aquele muro estava já com brechas, estava com aberturas, e é pelas aberturas, pelas aberturas que os soldados inimigos entravam nas cidades e destruíam completamente a cidade. E o Senhor procurou e o Senhor não achou. No meio de uma sociedade caótica, o Senhor sempre procura um homem. E nós estamos vendo a situação lá fora ficando cada vez mais difícil. Os poderosos da terra não esperaram nem a pandemia acabar para começar a se matar e levantar uma guerra uns contra os outros. Eles vão responder por isso, mas olha, de certa forma, entenda, nada fugiu do controle do Senhor. E aí, se alguém perguntar para mim, pastor, e essa situação toda? Eu poderia chegar para você e falar assim, olha, daqui a pouco vai melhorar. Fique tranquilo, o Senhor vai abençoar, vai... Meu irmão, eu não tenho essa mensagem para você não, infelizmente, as coisas vão ficar cada vez pior. Por quê? Porque a nossa esperança não está nessa terra, a nossa esperança está na eternidade. E eu vou falar para você que a hora que nessa terra as coisas se consertarem, e achar um cara que resolva tudo, esse cara é o anticristo. Quando vier alguém que resolva tudo, que haja paz entre os governos e as religiões, e todo mundo está juntinho, e está aquele sonho de maravilha, a Bíblia diz que esse é o anticristo. Por isso, nós não desejamos, lógico que desejamos isso também, mas mais do que desejar que o caos termine, porque não é esse o desejo do nosso coração, ver as coisas acontecerem como está acontecendo, muito mais do que isso, o nosso desejo precisa ser o quê? Que o reino de Jesus Cristo se manifeste nessa terra. Porque depois que esse reino que vier, que eu falei, depois que essa influência política, religiosa vier e conciliar tudo, que é o anticristo, nem é esse o assunto dessa palavra, tá gente? Mas eu quero mostrar para você o que a gente está vivendo. Depois que tudo isso passar, virá também o governo, sim, um governo justo, de igualdade, um governo perfeito. É esse reino que eu tenho que desejar e é por ele que eu tenho que orar e clamar. É pela manifestação desse reino. O caminho que a gente trilha para chegar até lá pode ter alguns espinhos e pedregulhos e dificuldades, como humanidade, eu digo. E Jesus disse que teria mesmo. Mas é esse o fim proveitoso que eu desejo. É esse o sonho de cada... Tem que ser esse o sonho de cada crente. De cada um daqueles que se dizem discípulos de Jesus, que creem em Jesus Cristo. E aí, no meio de uma sociedade caótica, Deus tem as suas causas. A causa de Deus é o quê? É o pobre, é a viúva. A causa de Deus é o desamparado, a causa de Deus são os oprimidos, pelo diabo, pelo inimigo. O Senhor tem várias causas. Em uma delas, você pode estar incluído. Em uma delas você pode cooperar com o Senhor. E tem muito a ver como Deus te fez. Tem muito a ver com o que o Senhor colocou aí dentro de você. Você carrega um depósito do Senhor. E o que você carrega vai dizer o que você vai fazer nessa sociedade ou não. Por exemplo, talvez quando você sabe de uma mulher que foi violentada dentro da casa dela, você fica indignado, você fica com ira, você fica com raiva. Uma indignação santa, vamos dizer assim. Não é pecado quando você sabe de uma situação dessa e fica indignado. Porque isso é um senso de justiça que o Espírito Santo de Deus colocou em você. Você fala assim, não, isso não pode acontecer. Mas você fica indignado, parece que fora do comum. Talvez essa seja uma causa. Você vê pessoas que vivem oprimidas pelo diabo. Você vê pessoas que, quando você olha para a vida dela, você fala assim, nossa, essa pessoa está toda destruída por Satanás. A vida dela está toda destrambelhada. E você se compadece dessa pessoa, talvez essa seja a sua causa. Operar cura e libertação no meio da sociedade. E levar as pessoas até Jesus Cristo. Enfim. O profeta Ezequiel foi chamado no meio de uma sociedade muito turbulenta, muito violenta, um caos instalado. E ele foi chamado como sacerdote e profeta. E ele profetizou. E essa foi uma das palavras que o Senhor deu para ele. Eu busquei um homem e não encontrei. Mas e Ezequiel? Não, Ezequiel era a voz do Senhor. Ezequiel tinha um cargo, já o encargo dele era esse. Ezequiel foi achado por Deus, mas não para construir o muro. Ezequiel foi chamado por Deus para profetizar. Deus precisava de outros homens.
que ajudassem a levantar aquele muro. No decorrer da história da humanidade, em relação com Deus, na Bíblia nós vemos que Deus, Ele procurou e encontrou alguns homens. E se nós olharmos para essas figuras, nós vamos ter uma referência para nós. O que esses homens tinham que Deus encontrou cada um deles? Eu fiquei muito feliz porque o Eudes aqui no momento de louvor, de oração, de adoração, ele falou assim: Senhor, nós queremos ser achados de Ti. E é muito bom quando Deus confirma uma palavra no nosso coração. Deus dá a palavra para o pregador, mas depois de alguma forma Ele mostra para a gente que é isso mesmo que vai ser ministrado. E eu creio que são dias que o Senhor está olhando para a terra, né? E Ele está olhando todas as coisas, Ele contempla tudo. É como tem um memezinho na internet agora, né, que o pessoal pega um áudio, né, e faz um vídeo, ele fala assim que são dois personagens ali nesse vídeo. Aí um fala assim: Deus está aqui. Tá aqui. Ixi, estou ferrado, porque fiz muita besteira. Não tem problema, fala com Ele que Ele te perdoa. Ah, ele ouve tudo. Eu falei, ixi, estou ferrado de novo. Então assim, quando nós falamos, agimos, nos comportamos, o Senhor está contemplando tudo. Tudo o Senhor vê, nada foge dos olhos dEle. Salmo 139 diz isso. Que ainda que eu coloque a minha cama lá no mundo dos mortos, o Senhor sabe onde eu estou. Ainda que eu vá para o meio dos mares, o Senhor sabe onde eu estou. E isso é muito bom, porque isso mostra o cuidado de Deus comigo e com você. Agora, quando a gente está desviado, aí você tem que ficar um pouco mais preocupado, porque Deus também está vendo o que você está fazendo, entendeu? Mas olha só, em Gênesis no capítulo 7, vocês não precisam abrir, em Gênesis 7, versículo 1 diz assim: Então o Senhor ordenou a Noé: entra na arca, tu e toda a tua família, porque és o único justo que observo diante de mim dessa geração. O Senhor Jesus, né, nesse momento aqui com o Pai, né, Deus olhou para a terra, e a Bíblia fala que Ele chegou a se arrepender de ter criado o homem. E Ele disse assim: eu vou acabar com tudo e vou começar de novo. Porque já tem muita violência, muito sangue subindo até mim, o sangue tem uma voz e chegou até o céu, e Deus falou assim: chega, eu preciso dar um basta nisso de novo. E Deus disse para Noé: eu vou derramar um dilúvio, construa uma arca, e entra tu e a tua família nessa arca. E Deus olhou para a humanidade toda daquela época e só encontrou um homem justo. Olhou para várias nações, olhou para várias famílias, olhou para várias tribos, mas só encontrou um homem justo. Alguém que o Senhor pôde levantar para cumprir o propósito dele. Ele precisava de alguém que se levantasse assim. E a Bíblia nos dá uma característica de Noé: era um homem justo. Em algumas versões diz que ele é um homem justo e íntegro. E eu gosto muito dessa palavra de integridade, porque tem muito a ver com a conversão. Porque uma coisa é reputação e outra coisa é integridade. Alguém pode ter uma boa reputação, mas não tem integridade. Porque a reputação é aquilo que se vê diante dos homens, é aquilo que está exposto diante dos homens. Integridade é o que está dentro. A integridade vai gerar uma boa reputação, porque se você for íntegro, as pessoas vão ver que você é uma pessoa de bem, que você é uma pessoa de paz, que você é uma pessoa obediente a Deus. Mas a reputação nem sempre, porque as pessoas podem conservar a reputação por meio de uma hipocrisia. Porque o coração delas, na verdade, está totalmente voltado para outras coisas, e o que elas expõem não é a verdade. E Deus nos chama, queridos, para sermos verdadeiros. Noé era um homem verdadeiro, porque era um homem justo e íntegro. Esses dias eu andei meditando nisso, porque um amigo falou assim: é tão bom ver gente que é verdadeira. Eu disse a ele, falei assim: olha, ser verdadeiro é uma virtude, mas nós temos que tomar cuidado com que verdade nós estamos expondo para as pessoas também. Porque por muitas vezes nós vemos homens falando de forma áspera com a sua esposa. Isso mostra a verdade que tem no seu relacionamento com a sua esposa? Mostra.
Você está expondo isso na frente de todo mundo, beleza. Isso o que mostra? Que você é verdadeiro. Mas o que você está expondo? Mau exemplo. Você está expondo pecado, desobediência. Agora, como nós sabemos aqui que, vou usar um exemplo aqui do pastor Leandro, que uma vez, eu não estava nesse culto, mas eu ouvi falar isso, que o pastor Leandro foi começar a ministrar o louvor aqui, e aí ele percebeu o céu fechado, a coisa não ia, ele falou assim, gente, preciso parar aqui, preciso pedir perdão para minha esposa, que eu preciso me reconciliar com ela para a gente começar a louvar. Isso mostrou que ele errou na casa dele, mas está sendo verdadeiro na frente das pessoas, mas agora mostrando que é um bom exemplo, reconciliando, pedindo perdão e sendo perdoado, amém? Então Deus quer que você seja verdadeiro? Quer, mas muito mais do que só verdadeiro, Deus quer que você seja santo, para na sua verdade você expor aquilo que Deus é. Agora, pastor, isso é muito difícil, amém, eu sei que é, porque é a mesma luta que nós aqui enfrentamos também, tá? Mas pelo menos essa tem que ser a sua meta, tem que ser o seu objetivo. Ser santo, verdadeiro, mostrar para as pessoas quem você é, e a sua humanidade ser exposta, vez ou outra, não tem problema. Vocês sabem que nós pastores aqui da COD, principalmente o Eudes, ele empunha o microfone e confessa pecado aqui em cima. Isso ele está fazendo o quê? Está expondo a sua humanidade, mas quando confessa também, está expondo o quê? Que ele é um homem espiritual, que está buscando conserto, porque a Bíblia diz assim, confessai os seus pecados. Noé era um homem íntegro diante de Deus, e tudo que ele colocava para fora, toda a aparência que se via nele, era reflexo de uma vida santa dentro dele. Porque quando o Senhor Jesus andou na terra e ele viu uma figueira que só tinha folhas, ou seja, só aparência, ele ordenou que aquela figueira fosse amaldiçoada e secasse. Porque Deus não está procurando aparência, Deus está procurando o fruto verdadeiro. E quando a obra de Deus é feita de dentro para fora, como nós oramos várias vezes, cantamos e lemos na Bíblia, você vai expor exatamente aquilo que já é. E você vai ter sim aparência, porque a aparência não é errado. Mas muito mais do que isso, você vai ter integridade. Muito mais do que só reputação, você vai ter integridade. Você vai ter uma vida santa, uma vida com Deus. Uma vida de verdade. E as pessoas vão olhar para você e vão enxergar Cristo na sua vida. E aí entra naquela frase que nós já ouvimos várias vezes, pregue e se necessário for, use palavras. O tempo passou, depois de Noé, e veja que coisa, que Deus saiu de uma temporada, que era ali de Adão para frente e até o dilúvio. A gente considera uma temporada na Bíblia, mas do dilúvio em diante é uma outra temporada. Noé foi um homem que participou dessa virada. E depois vai vir outro momento desse, que agora é Moisés. Quando Deus olha para Moisés, e alguém pode dizer assim, mas pastor, Moisés é diferente, Moisés já foi chamado desde o ventre, ele não procurou. Parece que foi Deus que já enviou Moisés já sabendo que seria isso mesmo. Mas Moisés teve suas escolhas, e se responsabilizou por cada uma delas. Por isso que Moisés não entrou na terra prometida. Por quê? Porque ele desobedeceu a Deus. Ele pastoreou todo o povo de Israel por 40 anos no deserto. Na hora de entrar, Deus colocou ele num monte, e falou assim, Moisés, olha a terra aqui, eu vou dar para o povo. Porém você não vai entrar. Aí eu fico pensando, será que isso foi para consolar, porque mostrou a terra, né, para consolar Moisés, ou foi para fazer raiva? Porque quando ele chegou lá, olhou aquela terra linda e falou assim, não creio, eu não vou entrar. Mas nesse mesmo versículo eu vejo por que Deus chamou Moisés, porque ele era um homem muito comprometido com o propósito de Deus. Porque quando Deus fala para ele, Moisés, você não vai herdar essa terra, Moisés ele tinha tanto contato com Deus, que para ele o que tinha na terra já não tinha mais valor. Eu vejo isso porque a resposta de Moisés é assim, mas Senhor, quem irá conduzir o teu povo? Olha o comprometimento dele com o propósito que Deus chamou ele. Ele não estava preocupado se ele ia entrar na terra ou não, ele estava preocupado com a missão. Senhor, quem que vai continuar isso que o Senhor começou? Senhor, quem que vai fazer aquilo que nós começamos juntos? Sabe, querido, Deus pode estar te despertando para um propósito. Deus está olhando, hoje eu creio, buscando em toda a terra, mas os olhos do Senhor estão passando aqui também, e Ele vai encontrar aqui pessoas, eu creio, em nome de Jesus, que vão dar a resposta certa para cumprir um propósito. E que esse propósito, essa missão, seja algo muito valioso para você.
mais valioso até do que a própria vida, porque aquele que perder a vida por amor de mim, esse a encontrará. E nós vemos isso em Moisés. Deus enxergou isso em Moisés. Eu vejo que Moisés ele teve uma temporada de Egito, uma temporada ali de ter contato com magia, com idolatria, com um monte de pecado de deuses pagãos e tudo mais. Mas teve um dia que ele viu uma sarça que queimava e não se consumia, meu irmão. Teve um dia que ele se encontrou com Jesus, teve um dia que ele se encontrou com o Pai. Teve um dia que ele olhou aquele fogo e falou assim, mas como que pode tá pegando fogo, mas tá verde? Eu vou lá e vou ver o que está acontecendo nesse negócio. Moisés, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar que você pisa é santo. E é isso, eu te chamei para ser um libertador, eu te chamei para ser um pastor dessa nação, eu te chamei para cuidar das minhas ovelhas. A tradição de Israel, isso não está na Bíblia, isso tem livros de tradições judaicas, eu ouvi falar sobre isso, que diz que um dos motivos de Deus ter chamado Moisés foi que uma vez uma ovelha só se perdeu quando ele cuidava das ovelhas do sogro dele, né, de Jetro, né? Uma temporada ele foi pastor de ovelhas. E olha que coisa, talvez Deus... Olha a grandeza das coisas. Eu até me perdi um pouco nas ideias aqui, porque fluiu muita coisa ao mesmo tempo agora. Mas olha só, Deus às vezes te coloca para pastorear ovelhas, antes de pastorear um povo e uma nação. Ou seja, Deus às vezes te coloca em coisas pequenas, para ver se você faz com excelência. Porque aquele que faz o pouco com excelência, no muito será colocado. Aquele que for fiel no pouco, no muito, ele entrará. Então hoje você pode olhar para o que você faz e falar assim, mas eu não faço nada em casa, fora de casa, eu só cuido de casa e do meu filho. Minha irmã, só? Isso é um trabalhão danado. E sabe o que você está produzindo aí no seu filho? Você está produzindo um homem e uma mulher de bem. Muitas vezes você está construindo no seu filho um grande advogado, um grande juiz, um grande pastor, um grande missionário, um grande médico, uma pessoa honesta. Não pense que isso é pouco. Faça isso com excelência. Se foi isso que o Senhor te deu para fazer, faça isso com excelência. Eu uma vez ouvi um testemunho de uma pessoa que falou assim, a primeira coisa que me deram para fazer na igreja foi lavar o banheiro. E coincidentemente eu falei igreja aqui, mas pode ser em qualquer lugar, tá? Pode ser numa empresa. Mas a pessoa falou assim, depois que eu terminava de limpar o banheiro, eu comprava um vaso de flor e colocava. Eu ouvi daquele filósofo bem conhecido, o Mário Cortella, né? Mário Cortella. Ele falando que a obrigação não é um ponto de chegada para quem é excelente, a obrigação é um ponto de partida. Você chega até a obrigação e vai um pouco mais ainda. Deus olhou para Moisés e viu isso. Porque quando Moisés cuidava das ovelhas de Jetro, ele cuidava com excelência. Aí nessa tradição judaica que eu estava falando, diz que uma ovelha se perdeu. E ela subiu a montanha, e Moisés foi atrás dessa ovelha. Por isso ele subiu no monte aquele dia da sarça. A tradição judaica diz isso, que ele subiu no monte porque ele estava cuidando bem da ovelha. Deus olha para a terra, em outro momento. Tem uma outra coisa aqui, tanto Noé quanto Moisés. O senso de justiça. Moisés não suportava ver injustiça. Por isso que ele fugiu do Egito até, porque quando ele viu um israelita sendo agredido, ele tomou a bronca e ele matou o egípcio que estava agredindo ele. Moisés era alguém indignado com injustiça. Ele não suportava ver isso. Era comprometido com a missão, ele tinha vontade de Deus. E esse é um outro ponto bem importante. Nós cantamos aqui que nós queremos ter mais paixão por Deus. Essa é a resposta essencial e fundamental para você ser alguém que Deus procura e acha. Amar o Senhor. Se você amar o Senhor sobre todas as coisas como a Bíblia pede, Ele vai olhar para você, vai te encontrar e vai falar assim, achei a pessoa que eu estava procurando. Porque depois Ele te ensina a fazer. Amém? Salmo 89, versículo 19 a 21 diz assim, outra hora, em visão, falaste assim aos teus fiéis, dei meu apoio a um herói, do meio do povo exaltei um escolhido,
encontrei Davi, meu servo, e ungi-o com o meu óleo santo. A minha mão o susterá, e o meu braço será a sua força. Deus olhou para a terra em algum momento e encontrou Davi. Outro homem que eu vejo tão comprometido com a missão que Deus tinha dado para ele. Uma coisa que a gente vê e acha um pouco curiosa na Bíblia é que quando Samuel foi levado para a casa de Jessé, que é pai de Davi, para chamar Davi para ser rei, ele encontra 5 ou 6, 7 meninos lá dentro da casa. E o que estava fazendo aquele monte de homem dentro daquela casa que ninguém estava trabalhando? E o único que estava trabalhando, quem que era? Davi. Então quando Samuel vai lá com o óleo, ele fala assim, pode ser esse aqui, porque esse aqui é alto, esse aqui é bonito, porque tinha uma referência do rei já que estava governando, né, vigente. Não é esse, então é esse outro aqui. E aí Deus falou para ele assim, Samuel, não se atente à aparência externa, porque eu olho o coração. Quando a Bíblia fala assim que Deus encontrou Davi, Deus estava procurando e achou alguém que tinha um coração íntegro, mais uma vez. Alguém que fazia tudo com excelência. Você vai ver uma carreira na vida de Davi, que é muito legal. Ele começou, a Bíblia começa falando sobre ele como um pastor de ovelhas. Depois como um tangedor. Né? Depois como, não sei bem a ordem, esse foi um ou outro. Mas assim, depois ele virou escudeiro do rei. Ele cuidava das armas. E ele foi subindo de cargo, porque tudo que se dava para Davi fazer, ele fazia com excelência. Isso não tem só a ver com o homem, meu irmão, mas tem a ver também com Deus. Sabe quem que coloca esse espírito de excelência em mim e em você? É o Senhor. Eu profetizo aqui em nome de Jesus. Em nome de Jesus, que em tudo que você colocar a sua mão, o Senhor vai colocar a mão dele junto e vai fazer prosperar. Em nome de Jesus, aquilo que você se dispor a fazer, você vai fazer com excelência. As pessoas vão ver a diferença no seu trabalho. E você vai dar o seu melhor cada vez mais em nome de Jesus. E as pessoas vão ver isso e o nome do Senhor será glorificado por causa daquilo que você faz. Assim, mas eu sou... Meu irmão, qualquer cargo que você tiver, o que você fizer, você vai fazer diferente. Isso é bíblico. Porque a Bíblia fala assim, servos, fazei como se fosse para o Senhor, porque é Ele quem vai dar a sua recompensa, não para homens. Aí o apóstolo Paulo também escreve assim lá em Coríntios, tudo que você fizer, faça de coração. Então nessa manhã, se o Senhor está olhando para essa igreja e procurando alguém, em quem Ele possa depositar o seu espírito, e usar essa pessoa para cumprir um propósito, que essa pessoa seja você, e que se faltar em você o espírito de excelência, que o Senhor derrame esse espírito sobre a sua vida nessa manhã, em nome de Jesus. Que você seja um alvo do Senhor nessa manhã, e que Ele te acerte, e que Ele te alcance. A Bíblia vai mostrar também a vida de um outro profeta chamado Jonas. Jonas, ele tinha um coração inclinado para o Senhor? Tinha. Eu não acredito que ele não tinha, porque quem conhece a história aqui, deixa eu ver, a maioria já conhece, né? Amém? Mas vamos lá, eu vou esboçar um pouco para vocês. Era um homem de Deus que Deus estava querendo usar para pregar numa cidade chamada Nínive. Ele falou assim, Jonas, eu preciso que você vá até lá, porque a obra de Nínive tem me desagradado, e eu quero que você vá lá e pregue uma palavra de arrependimento. Ele falou assim, para Nínive eu não vou, por quê? Porque era uma cidade violenta, que matava profetas, uma cidade que era pouco receptiva. E ele ficou com medo. Ele falou assim, eu vou para Tarsis. E sabe de uma coisa? Talvez Jonas estava querendo ir para Tarsis, não para fazer farra, para viver lá, ou para qualquer outra coisa. Talvez ele quisesse, a Bíblia não fala, mas talvez ele quisesse ir para lá para pregar também. Pô, não tem nada de errado em querer pregar. Mas aí, olha só, quando Deus te procura, meu irmão, e Ele acha uma só coisa em você, aquilo que ainda não está pronto, Ele termina. Porque Jonas, ele tinha um coração voltado para o Senhor, era um homem de relacionamento com Deus, falava com Deus, Deus falava com ele, era coisa linda. Mas em um ponto ele tinha medo ainda e desconfiança do que Deus podia fazer. Deus falou assim, então tá bom, vai para Tarsis. Vai para Tarsis que eu vou dar um jeito em você, rapaz.
O que falta aperfeiçoar na sua vida, eu vou aperfeiçoar agora. Agora entra num outro ponto. Se Deus está olhando de novo para a terra aqui, ó, e buscando alguém, encontrou em você uma das coisas que Ele procura, mas está faltando outra, não pense que Deus se enganou quando Ele te chamar. Você falar assim, não, Deus, não, acho que isso aí não é para mim não, porque, olha, o Senhor está até falando que é, mas eu acho que o Senhor se enganou dessa vez. Mas não, Deus não se engana. Ele te escolheu porque encontrou em você uma coisa que é favorável. Era o que Ele procurava. O que te falta, Ele vai fazer. Porque aquele que começou a boa obra, Ele é fiel para aperfeiçoar até o fim. Se Jesus começou a agir dentro de você, Ele vai terminar essa obra, Ele vai te aperfeiçoar, mesmo que falte ainda uma coisa. Então Jonas foi para dentro de uma barriga de um peixe, ficou lá 3 dias. E isso dá para nós um sinal de Cristo, que foi para uma cruz, ficou 3 dias no mundo dos mortos e depois ressuscitou, glorificado. E a Bíblia nos mostra que Jonas, saindo da barriga daquele peixe, saiu convertido. E foi parar aonde? Em Nínive. E cumpriu o propósito do Senhor. Agora, para alguém que tinha medo, ficar 3 dias dentro da barriga de um peixe, não deve ter sido fácil. Tem todas aquelas fobias, né? Fobia de escuro, fobia de lugar fechado, todo esse tipo de fobia, fobia de lugar úmido. Todo esse tipo de fobia tinha ali dentro, meu irmão. Ali o profeta Jonas foi tratado, foi curado, ali ele foi curado. Saiu dali um homem aperfeiçoado. Então quando Jesus te chamar, Ele vai te chamar no tempo certo, para a obra certa, e Ele vai te tratar com clareza, Ele vai te falar o que Ele precisa de você. Obedeça, faça a vontade do Senhor, porque é mais fácil você já logo obedecer do que ter que passar pela barriga do peixe, amém? Quem sabe, vamos lá para João, agora capítulo 4, 23, de novo não precisa abrir. Mais uma vez o Senhor olhando para a terra e Jesus Cristo falando assim, mas a hora está chegando, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai, em espírito e em verdade, pois são esses que o Pai procura para seus adoradores. São esses que o Pai procura. A Bíblia diz que o Senhor procura verdadeiros adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Eu disse agora há pouco que se tem um fundamento que nós precisamos entregar para o Senhor, é que a gente ame a Ele. Se você adora o Senhor em espírito e em verdade, e eu falei sobre isso também, sobre sermos verdadeiros, adorar o Senhor com espírito e em espírito, fala de você adorar o Senhor direcionado pelo Espírito Santo, fala de você adorar o Senhor com toda a plenitude do seu ser, ou seja, se entregar completamente a Ele em adoração. E quando fala em verdade, fala que nós devemos fazer isso sem hipocrisia. E mais uma vez, então, você vê o Senhor procurando alguém. Ele encontrou muitos homens que adoraram a Ele em espírito e em verdade. Eu creio nisso. O Senhor não está procurando até hoje, não. Quer dizer, Ele não está procurando sem achar. Ele está procurando, mas já encontrou alguns. Que nós aqui possamos ser os próximos. Que o Senhor encontre, que o adorem em espírito e em verdade. Em nome de Jesus. Esse muro que Deus estava querendo proteger, e na época de Ezequiel não encontrou ninguém, mais ou menos, eu fiz as contas aqui, mais ou menos uns 130 anos depois, Deus encontrou. Quem foi? Neemias. Um dia Neemias, que era copeiro do rei, foi servir o rei, e o muro que Deus queria, na verdade, só restaurar, só reconstruir algumas partes, fechar a brecha, já tinha sido todo destruído, porque cada vez que o inimigo entrava, fazia um estrago maior. E meu irmão, quando Deus está procurando alguém lá em Ezequiel que fique na brecha, estar na brecha é um lugar perigoso, é um lugar de exposição. Eu falei, é por ali que o inimigo entra. E se você está reconstruindo algo junto com o Senhor, é um lugar de risco? É. É um lugar de exposição? É. É um lugar de muitos ataques? Sim.
Mas se foi o Senhor que te chamou para fazer, é Ele quem vai te amparar. Como nós lemos lá no Salmo 89, quando Deus fala, encontrei Davi, a minha destra sustenta ele. Meu irmão, quando Ele te encontra e Ele te chama, você não está fazendo mais a sua obra, você está fazendo a obra dEle. E aquilo que Deus começou, Ele termina. Aquilo que Deus está fazendo, Ele sustenta. Aquilo que Deus criou, Ele governa. E aí você não precisa mais ficar dando murro em ponta de faca, querendo fazer coisas que Deus não te chamou para fazer. Então Neemias um dia foi servir o rei, mas ele estava muito triste, porque ele sabia que o muro estava destruído. E o rei falou assim, Neemias, nunca te vi assim, por que você está triste? Eu creio que Neemias nunca esteve triste antes, porque ele era alguém que servia com excelência também. Porque quando alguém te serve com alegria, você se sente melhor. Nunca te vi triste, Neemias, por que você está assim? Ele falou assim, porque os muros da minha cidade estão desmoronados, estão destruídos. Eu preciso reconstruir isso. Neemias foi levantado por Deus primeiro, mas ele não fez aquela obra sozinho. Porque quando Deus te usa, te levanta, te escolhe, te chama para fazer, depois Ele te dá todo o recurso que você precisa, meu irmão. Muitas vezes você tem um sonho, você fala assim, antes de você realizar o sonho, você fala assim, mas falta isso, falta aquilo, eu preciso de pelo menos uns 30, 40, 100 mil, 200 mil para fazer um negócio desse. Eu não tenho. E Deus às vezes trabalha na contramão disso e fala assim, começa primeiro que eu vou te dar. Você tem um sonho aí? Sabe de uma coisa? Todos nós devemos um sonho para Deus. Entenda isso, viu? Você deve um sonho para o Senhor. Você deve um sonho para Deus. E quando você tiver esse sonho que Deus colocar no teu coração, é Ele quem vai realizar. É Ele quem vai fazer. Os primeiros passos são nossos. Neemias deu o primeiro passo, falou assim, eu vou lá construir. Não sei se ele começou sozinho, se ele chamou 2 ou 3 amigos. Sei que dali um pouco de tempo, alguns irmãos ali começaram a olhar e falaram assim, sabe de uma coisa? Neemias, sozinho você vai demorar muito. Eu vou te ajudar nisso aí. E aqui na COD é assim, quando algum irmão chega para a gente e fala assim, olha, está precisando de tal coisa na igreja. A gente abençoa. Está precisando, então vai lá e faz. Se Deus incomodou o seu coração, é com você mesmo, irmão. Né, Renan? Esses dias o Renan falou assim, a gente precisa organizar essas questões aí dos alimentos aí, né, para a gente contabilizar o que tem e o que não tem, para a gente poder doar para as pessoas. Eu falei, amém, Renan, glória a Deus. Deus te levantou. Vai, querido. Flua aí nesse ministério. É que é assim, viu? Chegar para a gente com um trabalho e falar assim, pastor, precisa resolver isso. Fala, tá bom. Aí, glória a Deus, vai lá, resolve. E a gente, inclusive, dá essa liberdade, viu, gente? A gente fala aqui brincando, a gente quer que vocês realmente participem disso, viu? Isso que está acontecendo aqui, dia após dia, o Senhor está edificando, está curando, está trabalhando, está agindo. O Senhor quer que você participe desse plano, amém? Então, se você tem um desejo, vem falar com a gente mesmo, tá? Fala, eu tenho desejo de participar de alguma coisa, vamos lá. Neemias, ele segurava numa mão, isso simbolicamente, tá, gente? Uma colher de pedreiro, na outra mão ele segurava uma espada. Porque do mesmo jeito que vieram aqueles que podiam ajudar, vieram outros que queriam atrapalhar. Porque fácil não vai ser. E aí outra coisa que Deus deseja, naqueles que Ele procura, é perseverança, naquilo que Ele chamou para fazer. Continua, mesmo que seja difícil. Aparecem os Sambalates e Tobias, como apareceram lá em Neemias. Neemias tinha que ir com uma mão, a colher de pedreiro edificando o muro, na outra mão a espada, expulsando os inimigos. E Deus deu essa condição. Os muros foram reconstruídos. Foi o Senhor quem chamou para fazer. Então é o Senhor quem vai dar tudo o que precisa. Amém, queridos?